Boa noite a todos. Eu acho que eu tive um tempinho aqui atrás, aqui com vocês, não foi? Acho que é a segunda vez que eu venho dar aula para vocês aqui, não é? Ah, sim, muito bom, muito bom. Então vamos. Agradeço a Jesus, o nosso mestre, agradeço aos nossos mentores, agradeço aos nossos mestres da espiritualidade pela bênção de estarmos aqui reunidos hoje. Que eles nos abram mente e coração, para que possamos aprender bastante junto aos nossos mestres, na condição de aprendizes que todos somos, eu incluso nesses aprendizes. Porque, com certeza, uma das pessoas que mais vai aprender aqui hoje serei eu, nessa oportunidade abençoada. E agradeço a Jesus e aos mestres por isso. Todos bem? Nós estamos numa fase em que, depois de vários dias de frio, parece que o frio começa a querer entrar para dentro da pele e pegar no osso, né? E aí a gente começa a ter um dia um pouquinho mais ameno, nem tão frio assim, e a gente fica na dúvida, né? Tira a blusa, sente frio. Põe a blusa, sente calor. E fica naquela briga, você não sabe o que faz. Eu estou num dia como esses hoje. Mas, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre cosmogonias. Ah, que nome interessante. O que será isso, hein? Parece nome de doce, né? E o que vem a ser? É o estudo da concepção do universo. Então a gente vai hoje estudar a respeito da concepção do universo e a contribuição do espiritismo. Então a gente vai falar sobre a concepção do universo, mas levando também em consideração as informações que o espiritismo nos traz. Cosmogonias são as explicações a respeito da criação dos mundos. É quando o ser humano parou para pensar: como é que foi formado o universo? Da onde veio? Como que surgiu? A verdade é que nós, na nossa condição de seres ainda muito imperfeitos e distante da realidade, nós ainda não temos uma noção verdadeira de como foi formado o universo. A gente vai falar aqui sobre hipóteses, teorias, mas não é nada em que não é uma possibilidade da ciência mesmo bater o martelo e falar: foi assim, foi através do Big Bang. Tem. Por isso que é falado teoria. Nós temos cientistas que são verdadeiros filósofos teóricos, vivem teorizando. E uns fazem uma teoria, outro faz outra e fica aquela briga. Desculpa, você falou alguma coisa? Já tem uma noção dizendo que não foi o Big Bang. Então, já tem, com certeza, já tem outras, né? E alguns dizem que foi o Big Bang, outros dizem que não, e fica aquela discussão, e no final das contas, a gente sabe que não sabe. Mas, vamos falar a respeito do que a nossa ciência oficialmente aceita. Porque quando você fala, por exemplo, vamos falar de algo que é bem conhecido nosso, do planeta Terra. Quando você entra você vê a questão do planeta Terra, por exemplo, dentro da nossa contextualização hoje dentro das redes sociais, existe uma discussão tremenda de como que é o formato da Terra. Alguns dizem que a Terra é plana, outros dizem que não, que ela é convexa. Alguns dizem que é redonda, mas é oca. E outros dizem que não, que ela tem um núcleo e fica aquela briga. E no final das contas, quem está certo? A verdade é que o Espiritismo, ele aceita a versão oficial. Então, se tivermos aqui um terraplanista, eu pretendo não ofendê-lo a apresentar essa teoria que para ele pode ser superada. Mas o fato é que o Espiritismo se propõe a ser uma doutrina assim, evolucionista, que ela vai aceitando a versão oficial. Então, um dia que a ciência fala: olha, gente, nós nos enganamos. O mundo não é uma bola, é um prato de pizza. Então, a partir daí, o Espiritismo vai falar: a partir de agora, o mundo é plano. Entenderam? Mas enquanto isso não acontece, nós vamos aceitando aquilo que já foi consumado pela história como sendo a versão oficial. Tudo bem? A única forma de você ter certeza de como que é verdadeiramente a Terra seria você sair da Terra e observá-la de longe.
Tá fácil, é só a gente fazer viagem astral, né? Quem aqui faz viagem astral? Ninguém faz? Faz? Já saiu da Terra para dar uma olhadinha? Oi? É só ir até a Lua. Fala, vou dar um pulinho da Lua e de lá eu dou uma olhadinha. Hã? Tá desdobrado, não tem curiosidade, não. Fala, ô mentor, vamos lá, vamos dar uma olhada. Né? Mas o eclipse não daria uma noção de ser redondo? Daria, existem muitas provas, mas para cada prova em que você vai falando que ela é redonda, sempre existe possibilidades outras que outros apresentam para defender a teoria deles também. Então fica aquela briga, né? Entendeu? Eu também faço, já fiz muito, hoje nem tanto, que o meu mentor resolveu me dar uma travada, que eu sou meio indisciplinado quando eu saio fora do corpo. Então, mas quando eu saía, de vez em quando, eu queria ir até a Lua para dar uma olhadinha, mas quando eu começava a subir demais, me dava vertigem, eu tenho medo de altura, eu acabava caindo. E quando batia no corpo, sabe quando você bate no corpo assim, que ele até voa para cima e depois ele cai na cama e você sente a cama... Era isso que acontecia, aí eu parei de tentar esse negócio. Então eu prefiro também aceitar a versão oficial, tá? Vamos lá. Cosmogonia são as explicações. Então como que é? Desde os tempos mais remotos, o problema da concepção do universo envolve o campo científico e o filosófico. Porque antigamente, o pessoal não tinha como comprovar, como ter meios científicos, então ficava no campo do pensamento, do raciocínio, então era filosofia. Depois, quando chega ali pelo século XVII, começa a surgir o movimento do iluminismo, principalmente na Europa. Então, a religião perde força e começa a tomar conta os científicos. E eles começam a buscar comprovações através de testes, de teorias, que a Terra era o quê? Redonda. Então, no campo científico e filosófico, e depois nós temos também, quando entramos ainda na trama da origem, de onde viemos e para onde vamos, nós acabamos entrando também no campo teológico. Ou seja, naquela parte teológica ali, entenda religioso. Tá? Já entra a concepção religiosa da coisa também. Por tudo isso, a tratativa desse tema ela é bastante complexa, mas ela sempre vai remeter à grandeza de Deus. Por quê? Porque Deus é quem criou tudo. Ele é que está na base da criação de todas as coisas. Então, quando você olha um quadro, se você vê um belo quadro, aí você vai falar, nossa, esse pintor aqui, ele tem uma técnica maravilhosa. Ele usa espátula, ou ele pinta com pincel, ou ele pintou com as mãos, né? Então você consegue, a partir da obra, você consegue ter uma noção de certas qualidades do criador da obra, né? Então qual é a melhor forma de nós observarmos ou termos uma compreensão a respeito de Deus, da sua grandeza? Seria observando a obra de Deus, ou seja, a criação. Entenderam? Nesse sentido, antigamente acreditavam, principalmente quando a Igreja Católica, a partir do século V, ela toma, vamos dizer assim, o controle do mundo ocidental, e ela passa a ditar as ordens, ela dizia que o centro do universo era a Terra, nosso mundo. E ela falava, por que tem esses milhões e bilhões de estrelas lá fora? Não, é para deleite dos nossos olhos. Olha como nós éramos importantes, né? Hã? Sim. Aí, depois de um tempo, mudou, começaram a dizer que o heliocentrismo, não o geocentrismo, é que estava certo. E ele dizia o quê? Que o Sol é que era o centro do universo. Aí eu pergunto para vocês, qual dessas duas teorias está correta? Nenhuma das duas. Nenhuma. Porque o Sol, ele é o centro do nosso sistema solar, que está dentro de um dos 5 braços da nossa galáxia, que é a Via Láctea, que está dentro de um aglomerado local, que está dentro de um aglomerado ainda maior. E por aí vai, entenderam? Então, nenhuma das duas, longe. E até hoje, se nós falarmos da nossa galáxia Via Láctea,
Os cientistas ainda não sabem qual que é o eixo central dela. Sabem que lá no centro da Via Láctea existe um buraco negro que eles deram o nome de Sagitário para ele. E existe uma estrela muito grande, laranja, chamada Aldebaran, que provavelmente são os eixos da nossa galáxia. Mas a nossa galáxia dentro do universo é como uma célula para o nosso corpo. Ela é pequenininha. Entenderam? Isso segundo o que passa para nós hoje a ciência. Antigamente, você tinha muito em voga o antropocentrismo. O que é isso? O homem como base da criação. Ou seja, toda a criação foi feita para o homem. E isso, todas as outras espécies eram simplesmente para uso do ser humano. Então o ser humano desmatava, usava os recursos da natureza sem preocupação. Por quê? Porque tudo foi criado para ele. Entendeu? Hoje ainda assim? De certa forma, isso surge no século XVII. Antes disso, nós tínhamos o teocentrismo, que era Deus como sendo a base de tudo. Então, qual é o perigo disso aqui? Que tanto num quanto no outro são extremos. Se nós olharmos o que dizia Sócrates, Sócrates dizia assim: homem, conhece a ti mesmo e conhecerá aos deuses e ao universo. Olha que lindo. Isso daí ele parafraseava do templo de Delfos. Lá no templo de Delfos eles falavam estavam escritas essas duas frases, mas em letras miúdas. No meio dessas duas frases existia uma outra. A virtude está no caminho do meio. Ou seja, se você quer encontrar o caminho adequado para seguir, você tem que evitar os extremos. Entenderam? O que acontece aqui? O teocentrismo, como Deus, como base de tudo, de todas as verdades, ele acabava dando poderes demais para uma certa classe, que era a classe dos sacerdotes e do povo ligado à Igreja Católica. A Igreja Católica, que nasce no século III e vai ganhando forças até chegar ali pelo século XII, século XV, ela chega a ter mais poderes em determinados momentos da história do que os próprios reis. Então, na Espanha, na Inglaterra, na França, havia momento em que um rei não podia decretar guerra com outro reino sem antes pedir a bênção do bispo. Vocês sabiam? E certos bispos tinham exércitos tão poderosos ou mais poderosos que os próprios reis. E quem contrariasse as verdades, os dogmas da igreja, o que acontecia? Virava churrasco. Sei, churrasco. Ia para a fogueira. Assim aconteceu com Jan Hus. Era o Tribunal da Santa Inquisição. Da Santa Inquisição, que de santa não tinha nada, né? Era santa para ele. O resto não, né? É complicado. Aconteceu com Jan Hus, isso aconteceu também com a bruxa, aquela que defendeu a França, qual é o nome dela? Joana d'Arc, aquela bruxa, né? Mas aí depois o padre, um tempo atrás, aí eles chegaram e falaram: gente, perdão, não era a bruxa, era uma santa. Então agora é santa Joana d'Arc, mas já morreu, foi queimada. Entendeu? Então o que acontece? Muito poder nas mãos de um homem, num sentido ou no outro, e a coisa acaba descambando para o lado errado. Tem que tomar muito cuidado. Então vamos comparar os dois, a visão. No aspecto teocentrismo, o centro da visão é Deus. No antropocentrismo, o ser humano. A fonte da verdade, ou seja, no caso do teocentrismo, Deus como sendo o centro, nós temos a revelação divina, ou seja, as escrituras, os dogmas, os ensinamentos da igreja, que naquela época não podiam ser contrariados. E agora nós temos a razão e a experiência humana, ou seja, a ciência ditando as ordens. A época dominante do teocentrismo, Idade Média. Alguém sabe como que ficou conhecida também a Idade Média? Exatamente. Por quê? Tem mais um detalhe.
Pragas. Também tinha. Guerras. Guerras muitas. Era Era comandado. sobrevivência, né? Oi? Era sobrevivência só. Era uma questão de sobrevivência, com certeza. Tudo isso que vocês falaram realmente é verdade, mas tem um detalhe que fugiu, que é o seguinte: era a idade das trevas porque era também a idade da ignorância, porque somente os reis e os nobres podiam ter livros. Se você, como plebeu, fosse encontrado com um livro, Santa Inquisição não certa, seria acusado de feiticeiro. E sabe como é que eles descobriam se uma pessoa era bruxo, era um feiticeiro ou uma feiticeira? Às vezes tinha aquelas mulheres que tinham dons mediúnicos, pronto, acabou, era fogueira. Se você era um curador que precisava ter um livro ali para ver as ervas, fosse encontrado um livro, Santa Inquisição. Mas antes eles iam fazer um teste para saber se a pessoa era bruxa ou não. Como que faziam? Pegavam uns pesos, levavam até um lago, pegavam uns pesos e jogavam a pessoa lá. Se a pessoa afundasse, não era bruxa. Mas aí que Deus abençoe e que a alma dela vá para o céu. Se ela continuasse ali, então era bruxa, ainda sair dali e ia para a fogueira. Do jeito que morria. De qualquer jeito estava condenado. Entenderam? Isso porque eu não vou falar nem para vocês sobre a tortura caridosa que eles aplicavam nas pessoas. Bom, deixa para lá. Vamos lá. Então, valor da natureza. Criação divina, subordinada a Deus e recursos para o ser humano. Por isso que os nossos mentores, hoje eles dizem que o ser humano tem um momento, uma oportunidade maravilhosa, porque nós estamos na época da informação. E nós temos condições de ter livros até dentro de celulares. Nós podemos ler, nós podemos ampliar a nossa consciência de uma forma exponencial, tendo contato através da obra de muitos maravilhosos escritores, né? A gente tem a condição de aprender assistindo documentários, ou seja, a gente tem informação demais na mão. E o que está acontecendo? Nós nos viciamos em ficar fazendo isso aqui, ó. Rolar vídeos. E hoje eles estão colocando que existe uma geração em que eles estão sofrendo de um problema chamado brain rot. Alguém já ouviu falar? Não? Significa cérebro podre. Por quê? Porque a pessoa fica viciada em informação superficial. Não tem paciência de assistir um vídeo que te passe um ensinamento mais profundo, 50 minutos, uma hora não, tem que ter 3 minutos no máximo. Nem mais 3 minutos, porque a aula, eu estava vendo a escola, né? Eles falam que a escola, tanto teste, isso aqui, a aula para um aluno sentar e aprender era 50 minutos. Era 50 minutos. 50, hoje não é mais. Nem meia hora você não consegue aprender. Então, o que acontece? A gente não imagina o mal que faz, principalmente para uma criança que está ainda em formação cerebral, você deixar ele o dia inteiro ali na frente daquele celular aqui, ó, só. Se vocês imaginam, se soubesse o mal que isso faz, gente, vocês não deixariam. O ideal é controlar isso, controlar o que a criança está vendo e controlar o tempo também. Uma criança de 3, 4, 5 anos não pode passar por dia mais que 1 hora dentro do celular. Você deixar um pouco, tudo bem, mas deixar o dia inteiro, não, a criança está enchendo o saco, tá o celular, e deixa, e lá fica, e você vai cuidar das suas coisas. Isso é terrível, tá? Não está ajudando, não está melhorando, não está operando a favor de melhorar ela como ser humano. Tá bom? Mesmo porque você não sabe a que tipo de estímulos ela está sendo submetida. E o pior de tudo, existem muitas empresas que fazem certos códigos para colocar certas informações subliminares na mente da criança. E a criança, desde pequena, já vai aprendendo coisas que não deve. Como, por exemplo, não obedecer aos pais, brigar com os outros, ser possessivo e por aí vai. Tem que tomar cuidado, tá bom? Mas vamos lá, voltando aqui. Allan Kardec, em A Gênese, disse: a primeira ideia que os homens formaram da Terra, do movimento dos astros e da constituição do universo, a princípio, ter se baseado unicamente no quê? Nos 5 sentidos, principalmente no olho, né?
naquilo que eles viam, ignorando as mais elementares leis da física e as forças da natureza, não dispondo senão das vistas como meio de observação. Apenas pelas aparências eles podiam julgar, e por isso que eles achavam então que o nosso mundo, já que eles viam as estrelas rodando ao nosso redor, era o centro do universo. Entendeu? Eis aí o símbolo do poder máximo, né, no tempo da Idade Média. E o que aconteceu? Qual o legado que a Igreja Católica acabou deixando para a gente? Gente, eu não estou criticando, tá? Eu só quero, tudo que eu falar aqui, por favor, verifiquem se é verdade ou não. Vocês não precisam acreditar no que eu falo. Mas, se a Igreja Católica fez muita coisa boa, mas também trouxe muita coisa ruim para o nosso mundo. Isso é um fato histórico. 8 guerras santas. Onde que uma guerra pode ser santa? Né? Mais de 350 anos de Santa Inquisição. O extermínio dos cátaros. A noite de São Bartolomeu. Na noite de São Bartolomeu, mais de 80 mil pessoas foram assassinadas na Inglaterra, sob a época do domínio de Catarina de Médici. E com a bênção do bispo. Por quê? Porque estava surgindo um movimento protestante ali. E eles queriam eliminar esse pessoal. Então, foram coisas terríveis que aconteceram. A omissão no Holocausto também. Oi? A omissão deles no Holocausto. No Holocausto, sim. Ou a bênção que era dada para os navios negreiros, né? Que chamavam o padre para abençoar, tal, porque para que a mercadoria pudesse chegar viva do outro lado, porque boa parte morria no caminho. Porque as condições eram tão terríveis. Aí as questões não seriam que, assim, de interesse, eles queriam poder, ninguém queria o bem do outro. Sempre queria... Poder, foi o poder. poder e... Não, poder, o que eu falo, Sim. é o poder de estar ali, Sim. mandando em tudo e ter o dinheiro, mandar em tudo mesmo. Sim, com Que a certeza. gente vê isso ainda hoje. Hoje ainda. Às vezes dá... usufruíram da Bíblia e dos conteúdos para manipular tudo isso. Às vezes dá a impressão de que a humanidade não evoluiu, né? Porque a gente vê nos filmes antigos que tinha guerra, hoje a gente ainda tem guerras. Antigamente existiam essas disputas de poder, continuamos tendo. Onde que mudou? Está evoluindo? O que vocês acham? Está evoluindo ou não está? Você acha que não está evoluindo? Por que você acha que não? Diga. Não? Ou você fez assim porque está com torcicolo, falando, ai, torcicolo, meu Deus, e de repente eu pego você aqui, né? Então, está evoluindo. A evolução é presente, né? Diária. Sim, está evoluindo. Porém, é fácil de tratar. Eu diria que a evolução ela precisa acontecer para ser de fato, segundo os nossos mentores, em 2 campos. No intelectual e no moral. No intelectual, principalmente com o disparo aí da tecnologia, agora nós estamos entrando na época da inteligência artificial, então vai como um foguete, né? Parece um míssil, vai rápido, voando. Mas moralmente, vai a passo de tartaruga. Uma tartaruga manca e com labirintite ainda, por cima, né? Mas tá indo. Mas pelo que falam, tudo tem que acontecer para que as pessoas entendam que aquilo tem que mudar. Você sabe qual a grande questão da evolução do ser humano? É que para o ser humano evoluir, ele precisa, antes de tudo, desejar essa evolução. Porque também é um ponto dentro do nosso livre-arbítrio. Se você vem aqui e fala assim, eu não vou fazer nada do que eu me comprometi a fazer, eu não quero evoluir, eu quero ficar no meu mesmo canto, Deus vai respeitar isso. Mas você vai pagar o preço lá atrás. Entenderam? Tanto que Emmanuel, sobre essa questão, ele fala algo muito interessante no livro Consolador. Olha, não se engane, o anjo e o demônio são irmãos, porque são filhos de Deus. A única diferença entre um e outro é que um aproveitou o tempo a seu favor para evoluir, e o outro ficou estacionado, parado no tempo. Então, cuidado, não paremos no tempo. Graças a Deus nós estamos aqui. Fazendo o quê? Buscando evolução, buscando aprender, não é mesmo? Isso é importante. Aprender por quê? Porque o nosso mestre já nos alertou. Encontrareis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso daqui é uma referência que eu fiz ao poder que a Igreja Católica tinha na Idade Média, em onde ela conseguia, até mesmo através da força dos seus exércitos, porque o bispo tinha exércitos, e o padre, o Papa chegava mesmo muitas vezes a decretar guerras, eles tinham condições muitas vezes de intervir em determinadas regiões, e assim foi que aconteceu na Espanha,
na época em que foram exterminados os cátaros, por exemplo. Mas, com relação àquela época, eu lembro que eu disse para vocês que a igreja tinha seus dogmas e eles não podiam ser contrariados, quem fizesse isso. Mas surgiu um determinado homem, ali perto do século, no início do século XVI, que era chamado Galileu. E o que ele fez? Ele construiu um aparelho que tinha uma lente aqui e outra lente aqui. E ele apontou para a abóbada celeste e começou a estudar o movimento das estrelas. E ele percebeu que estava errado. Ele percebeu que o que nós tínhamos, na verdade, era o Sol como centro do nosso sistema solar. E ele falou, não, é a Terra que se movimenta ao redor. E o que aconteceu? O bispo mandou chamar ele e falou, se retrate. O que você falou, você vai desmentir. Ele falou, porque senão, faz o seguinte, você tem que pensar um pouco, vai lá para o calabouço e vai ficar um tempo lá. Deixaram ele quase um ano preso lá no calabouço da Santa Inquisição. Aí depois o bispo lembrou que o cara estava lá e falou, manda ele voltar aqui. E aí, refrescou a memória, falei, não, pensando bem, o senhor está com a razão. Realmente a Terra é o centro. Aí ele fez uma nota dizendo que a tese dele estava errada e que realmente a Terra estava no centro. Passou-se um bom tempo e um dia a morte, como chega para todo mundo, chegou para ele, né? Aí no leito de morte perguntaram para ele, o padre foi lá e perguntou, fale a verdade, a Terra está no centro? Ele falou, não, ela se move. Mas quando falou assim, já não dava mais para fazer nada, porque ele estava partindo. Ele falou, agora eu estou livre, agora eu posso falar a verdade. Bastou a invenção de um instrumento de óptica para derrocar uma construção de muitos milhares de anos. Nada, é claro, poderia prevalecer contra a verdade reconhecida como tal. Já não era contra indivíduos que os sustentadores das velhas ideias tinham de combater, mas contra a opinião geral que esposava a causa da verdade. Então, entre essas e outras, chegou um momento lá no século XVII que surge o movimento do renascentismo e depois parte para o iluminismo, onde as pessoas falaram, olha, até aqui a igreja nos controlou, a religião nos controlou, mas a partir daqui para diante é a ciência. É o homem que vai aprender e vai determinar os seus caminhos. E aí, tinha tudo para ser maravilhoso. Foi? Não foi. Por quê? Porque realmente surge uma nova elite, uma elite científica, que também não queria ser contrariada. E o que eles falavam tinha que ser lei. E começam a surgir movimentos que querem romper com as antigas tradições. Então, os reis foram colocados de lado. E surgem outros movimentos. Na Rússia, por exemplo, o movimento bolchevique destituiu o czar, né? Os Romanov. E o que acontece? Assassinaram toda a família. E depois tomaram o poder. Lá na França, surge também Robespierre, com um movimento de libertação, tirando de lado a burguesia, e vem a reforma do proletariado. E com isso, eles falavam muito em liberdade, fraternidade e igualdade. Porém, aquele que falasse qualquer coisa contra, perdia a garganta. Né? E no final, o próprio Robespierre também acabou indo para a guilhotina. Então, esse é o caminho da evolução humana. Tá tudo bem desde que você não me contrarie. Se eu estiver no poder, você não pode me contrariar. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, manda para nós mensagens maravilhosas quando hoje a gente olha para o universo. Hoje nós temos lá em cima o Hubble, né, que pode nos trazer informações e maravilhosas fotos do universo. Essa daqui é uma nebulosa, um berço de mundos. Alguém chuta o nome dessa nebulosa? Ah, olha só, eu tinha que ter tirado. Vocês estão colando, né? Mas olha que lindo. Não parece uma borboleta? Hoje, diversas teorias como a relatividade, a de cordas, multiversos,
convive harmoniosamente e evolui em paralelo e também complementam-se. Mas você vê que quando se fala da criação, tudo são teorias, não é mesmo? Fala, teorias. Uma teoria é algo que nós teorizamos, mas não está comprovado. Olha que lindo. Essa, deixa eu ver se eu pus o... Não pus o nome. Alguém chuta o nome dessa... Olho alguma coisa. Parece um olho. Um olho? E agora? Melhorou? Agora parece um olho mesmo. Parece um olho de Deus. Olho de Deus. Exatamente, olho de Deus. Minha irmã, a Elza, né, quando nós éramos pequenos, coisa ali de 5, ela estava com 7 anos, eu tinha 5. E nessa época ela era minha mentora. Aí ela pegou e falou um dia para mim, Edson, não faça nada errado, porque Deus está olhando tudo que você faz. Eu falei, é mesmo? Ele falou, tá. Ele vê tudo. Eu falei, meu Deus, e agora? Aí eu estava lá, sentado no banheiro, fazendo minhas necessidades, e pensando, Deus está me olhando. Poxa vida, que situação, né? O tempo passou, eu fui estudando, aprendi mais sobre o cosmos, o universo, essas teorias todas, e cheguei à conclusão que minha irmã tinha me enganado. Eu falei, vou me vingar. Um dia cheguei para ela, falei, Charara, ela falou, fala Guzula. Quando eu chamava ela de Charara, me chama de Guzula. Alguém chegou a assistir esse desenho? Não? Eram 2 monstrinhos, tá? Eu chamo ela de Charara até hoje. Falei, você é uma mentirosa, você mentiu para mim. Falei, por quê? Deus não está me olhando coisa nenhuma, não. Deus tem um universo gigantesco para tomar conta. Onde que ele vai ficar preocupado comigo? Deus não está olhando coisa nenhuma, tá? Você é muito chata. Tá bom. Só que quando eu vi isso daqui, eu cheguei a... Dizem que esse daqui é o olho de Deus e está olhando direto para nós, direto para o planeta Terra. Eu falei, meu Deus, minha irmã estava com razão. Ele está olhando realmente para nós. Está aqui. Mas bonito, né? Que lindo. Tá. Isso aqui. Deixa eu ver se tem jeito de acertar isso aqui de algum jeito. Vamos ver. Não? Não? É um link. Eu estou tentando clicar daqui lá, mas não estou conseguindo. Vocês me dão licença um pouquinho? Ou alguém poderia lá clicar para mim? Cadê meu auxiliar que estava por aqui? Ah, tá. Por favor, meu auxiliar, dá uma força lá, clica lá no link. E quando eu, e fica de olho. Quando eu fizer assim, você clica para parar aí, tá bom? Ele não ouviu, vai soltar ali. Assim liga, assim desliga. Quando eu fizer assim, você pausa. Clica aí para nós. Vamos dar uma olhadinha, vamos pegar a nossa nave espacial e eu convido vocês a dar uma volta no meu disco voador. Nós vamos sair do sistema solar e vamos dar uma olhadinha no universo. Alguém gostaria? Vamos fazer aquela viagem astral que nós tentamos, que a gente não conseguiu, meu amigo? Vamos lá? Temos som? Tem som? Isso. Dá uma pausinha enquanto você coloca o som. Isso. Eu tenho uma caixa que é uma música tão gostosa, gente. Eu quero que vocês ouçam a música. Deixa eu ver aqui. Bluetooth mode. Consegue pôr? Conectou, pode soltar. Só precisa ter a imagem aqui, Tem que ficar de olho. Quando eu fazer assim, você tem que pausar aí. Vai sair daí não, tá de castigo. Então, eis aqui a Terra. E nós vamos dar uma olhadinha. Vamos pegar nossa nave e vamos começar a nos distanciar. Oi?
Tá. Estão conseguindo ouvir? Ixi, deu ruim. Nossa, tá cortando muito, gente. Eu acho que é a distância. Deixa eu colocar aqui mais próximo para ver se vai. Aí. Então aqui a gente vai viajando, né? Saindo do nosso sistema solar. E nós vamos nos distanciando cada vez mais. E nós estamos viajando a velocidade maiores que a velocidade da luz. Aí começam a aparecer, então, as estrelas. Muitas outras estrelas da nossa galáxia, e cada uma delas levando seus planetas juntos. E de repente começa a surgir a nossa galáxia. Essa é a Via Láctea. Dá pausa para mim. Ah, não. Pode deixar ir direto, senão ela sai fora da imagem. Volta a imagem para a gente, por favor. Avança até a Via Láctea, por favor. O meu imediato está meio Oi? Não? Porque está no notebook. Deixa eu ver aqui. Então, ela aparece ali também, mas aqui não tem nada a ver, né? Pode deixar. Então vamos lá. Então a nossa galáxia. A nossa galáxia ele é um corpo vivo dentro do universo que, se nós tivéssemos uma nave que andasse na velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros por segundo, ela demoraria 100 mil anos para poder sair de um ponto até o outro extremo. Tem aproximadamente entre 200 a 300 bilhões de sóis, de estrelas igual ao nosso Sol. Só que no universo ainda existem outras mais. Isso daqui foi uma foto tirada pelo telescópio Hubble. Esse daqui é chamado de aglomerado local. Todas com as suas galáxias, seus mundos, seus universos. Se nós formos nos distanciando mais, aproximadamente 500 milhões de anos-luz, nós começamos a ver, então, um grande aglomerado local chamado Laniakea, que do havaiano significa paraíso imensurável, que é uma parte da teia cósmica. As sinapses. Sim, exatamente. Bem lembrado. Veja só. E se nós formos nos distanciando mais, nós vamos chegar a ver a própria radiação de micro-ondas, que seriam os extremos do nosso universo. Mas a nossa ciência, ela trabalha com a hipótese de que não existe só um universo, mas, porém, talvez milhares ou milhões de universos. E eis que a nossa vida continua aqui, nós com as nossas lutas, os nossos problemas.
e achando que estamos sós no universo. A própria matemática, ela chega, se nós, segundo os cálculos que nós temos, né, 200, dentro da nossa Via Láctea, 200 bilhões de estrelas, existe um cálculo matemático que diz que pelo menos 50 milhões de planetas nessa nossa galáxia poderiam dar vida semelhante à nossa. Isso é um cálculo matemático, e que os cientistas acham que é bem razoável. Então, essa ideia de que estamos sozinhos no universo não faz sentido. Porque Deus não criaria tudo isso que existe somente para deleite de nossos olhos. Aí fala, mas tudo isso o quê? Aqui em São Paulo a gente vê o quê? Meia dúzia de estrelinhas, né? Mas se você for para algum lugar distante dessas luzes, da grande cidade, e olhar para o céu, você pode ficar de boca aberta. Curitiba, não lembro o nome da cidade que eu fui à noite. Eu nunca vi um céu tão estrelado, tão negro e tão cheio de estrelas. E tão lindo, Tão lindo, maravilhoso, coisa maravilhosa. né? Realmente maravilhoso. A visão melhor é no Chile, né? Oi? Porque a visão melhor do universo é no Chile. É no deserto do Atacama, porque lá é bastante, não é úmido, né? Ela é bem seco E no é lugar. parecido com Marte. Sim, E sim, muitos filmes foram feitos lá. sim, Porque aparenta muito com Marte, Marte. verdade. Então, Varginha. Até que horas são, gente? Para mim não me perder aqui. Vai pra Varginha. Alguém pode me falar as horas? 10 para 9. 10 para as 9, tá. Nós vamos até 9h15, mais ou menos, é isso? Ah, tem um outro. Você que sabe. Tem umas, acho que umas 9h10, né? A gente encerra, tá bom. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, né? Pergunta 38, pergunta ali: como criou Deus o universo? Para me servir de uma expressão corrente, direi: pela vontade, pela sua vontade. Nada caracteriza melhor essa vontade onipotente do que essas palavras da Gênesis. E Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. Isso me lembra uma certa discussão em que dois profissionais estavam discutindo qual que seria a profissão mais antiga do mundo, né? E um falou assim: a minha profissão com certeza é a profissão mais antiga do mundo. Aí ele falou: mas qual que é a sua profissão? Falou: a minha profissão é carpinteiro. Quem que você acha que ajudou Noé a fazer aquele barco enorme, né? Tinha que ter carpinteiro lá. Falou: verdade. Mas a minha é muito mais antiga. Falou: qual que é a sua? Jardineiro. Quando Deus colocou Adão e Eva lá, tava lá os meus descendentes cuidando do jardim, cuidando de tudo, deixando tudo bonitinho, né? Aí de repente passou um eletricista puxando um cabo assim e falou: a profissão mais antiga é a minha. Falou: por que é a sua? Quando Deus falou que se faça a luz, quem que você acha que puxou a fiação? Né? Mas que se faça a luz, e a luz foi feita. E no início era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ou seja, Deus, com o simples poder do seu desejo, da sua vontade, foi capaz de criar todo o universo. Isso sim é um ser poderoso. E aquele vídeo, como uma olhada dentro de um quadro, a gente pode deduzir algo a respeito de quem fez o quadro, dá para a gente ter uma pequena ideia da grandeza de Deus. Deus é grande, né? Para cuidar de tudo isso, mas tem um detalhe que nos escapa às vezes. Deus, ele está fora, mas ele também está dentro de cada um de nós. E se Deus pode criar, o homem também pode. Porque nós somos co-criadores. Mas, como Deus é um Pai bondoso e justo, Ele espera que nós evoluamos para poder conceder a nós as possibilidades cada vez maiores de atuarmos dentro da criação. Por isso que a criação do universo é criada e dirigida por Deus no princípio. E depois é sustentada por esse Deus. Mas Ele entrega às inteligências cósmicas, aos espíritos cósmicos, a designação de organizar tudo isso. De criar, então, as constelações,
de criar os mundos e de organizar os espíritos que vão viver nesses mundos, nessas humanidades. Então, cada planeta no cosmos tem o seu próprio Cristo, o seu governador planetário. Qual que é o nosso governador planetário? Jesus. Mas, com certeza, em Marte deve ter o Cristo de Marte, Júpiter tem o Cristo de Júpiter, tem os espíritos da ordem crística que direcionam, organizam toda a criação abaixo das vistas de Deus. Que bonito, né? Será que Jesus um dia teve que estar sentado numa cadeira, ouvindo um preletor falar abobrinhas como nós estamos passando hoje aqui? Hã? Será que ele teve que fazer isso? Provavelmente. Só que ele fez o curso de escola de aprendizes do Evangelho, que talvez não seja Evangelho, podia ser de um outro nome qualquer, mas num outro mundo, muito distante daqui. Porque Jesus não nasceu perfeito. Ou vocês acham que ele já nasceu perfeito? Não. Ele teve que evoluir, como nós estamos. Ele teve que se esforçar, como nós estamos nos esforçando. Entenderam? Jesus teve que fazer reforma íntima? Teve que fazer. Teve que fazer, com certeza. Hã? Caderneta também. Provavelmente teve que fazer caderneta. Com certeza, por que não? Né? Por que não? O fato é que quando o nosso mundo surgiu, ele já era um dos organizadores dessa criação. Ele já era um espírito evoluidíssimo, mas ele não nasceu assim. O grande mérito de Jesus, segundo nos passos nossos mentores, é que quando ele decidiu, falou, eu vou evoluir, ele não se desviou mais do caminho. Ele não ficou igual daqueles que dá um passo para frente e depois dá dois para trás. Depois dá um passo para frente e fala, hoje eu não faço mais, daqui a pouco estou fazendo de novo a coisa errada. Entenderam? Não, ele foi seguindo, foi seguindo. Mas esse processo evolutivo dele vem de muito tempo atrás. Ele é o nosso irmão mais velho. Como você imagina Deus? Quem gostaria de falar? Alguém aqui ainda imagina Deus da forma antropomórfica? Ou seja, na forma humana ou não? Não. Não tem problema nenhum. E qual o problema de você imaginar Deus como um velhinho de barbas brancas, que usa um cajado? Não teria problema nenhum. Inclusive, diz que certa vez, Jesus e Moisés resolveram se encontrar num belo campo maravilhoso. E de repente eles estavam ali conversando com o outro, quando de repente chegou um velhinho com um cajado, andando, né? Aí falou assim, Moisés falou para Jesus, vamos começar? Falou, vamos, então vai. Aí ele pegou assim o cajado dele, fez um sinal, bateu no chão, apareceu uma bolinha. Ele pegou aquilo lá e bateu, aquela bolinha foi, caiu no lago. Aí Jesus pegou, foi andando por cima das águas, não me olhou nem os pés, tranquilo, chegou lá, pegou assim, apareceu um taco de golfe, ele bateu. Aquilo foi, e caiu perto do muro. Aí daqui a pouco chegou o velhinho, pegou o cajado e bateu. Aquilo subiu pra caramba, e de repente começou a cair, bateu em cima do muro. Quando caiu em cima do muro, veio assim, tinha um sapo que olhou aquilo, falou, nossa, o que será aquilo? Meteu a língua, engoliu aquilo, viu uma água ia voando, falou, oba, comida, pegou o sapo, catou ele aqui, foi levando, o sapo começou a soluçar, né, apertado ali, de repente soltou aquela bolinha, a bolinha foi caindo, e puf, encaçapou. Aí Moisés olha para Jesus e falou, Jesus, não dá mais. Por favor, não me traz mais teu pai aqui, que o pai ganha todas as vezes. Tá bom? Então, o pai está aqui. Se você imagina ele desse jeito, não tem problema. Mas, à medida que a gente vai evoluindo a nossa concepção de Deus, a gente começa a ver Deus de outras formas, não é? De uma outra maneira. Talvez um ser mais iluminado. Ou talvez um ser até sem forma humana, só uma luz. Não tem problema. O importante é que você não deixe que usem a sua fé e que a sua fé seja uma ferramenta para dar poder para outras pessoas.
Porque isso foi o que aconteceu no passado, quando a Igreja Católica, explorando a fé de milhões de pessoas, se tornou uma das instituições mais poderosas, que ainda é uma das mais poderosas do mundo, não é mesmo? A nossa fé, ela tem que ser um instrumento para dar poder a quem? A nós mesmos, como base para a nossa evolução. Mas nunca deixe que ninguém venha a ditar o seu comportamento com base em regras criadas por outras pessoas e tendo por base a sua fé. Porque isso era o que acontecia. As pessoas se movimentavam aos milhões com medo de um Deus que punia. Ou de um diabo que ainda podia pegar você e colocar você no inferno para você ficar eternamente lá. Não é? Hoje a gente sabe que, graças a Deus, Deus não pune. E inferno não existe. Não é mesmo? Oi? O que tem o Brasil? Aqui não é inferno, não. Imagina, aqui é um lugar maravilhoso. E eu vou te dizer, e eu vou te dizer uma coisa. Dentro da concepção de céu e inferno, você pode ter o céu dentro de si, mesmo estando dentro, mesmo vivendo no inferno. Porque é estado íntimo. É você que constrói. O céu ou o inferno são opções nossas. E você e nós estamos no mundo para aprender a construir dentro de nós o reino de Jesus. O reino de Jesus é o que ele falou, não é deste mundo. Já naquela época não era, hoje continua não sendo. Por quê? Porque cada um deve fazer por merecê-lo. Deve construí-lo dentro de si próprio, através de vencer os inimigos, né, que nós temos. Antigamente, o inimigo da cristandade era Nero, a guarda pretoriana, os inimigos que delatavam. Você era buscado dentro de uma catacumba, se você estivesse orando, levado para o circo romano. Hoje, os inimigos externos não mais existem. Mas ainda somos perseguidos por inimigos tão poderosos quanto, que são o nosso orgulho, o nosso egoísmo, o nosso desejo, muitas vezes, de nos colocarmos como superiores aos nossos irmãos. A nossa capacidade, muitas vezes, de não olharmos o irmão que está sofrendo, de não termos empatia pela dor do semelhante. Porque toda vez que nós deixamos de socorrer a um desses pequenos, nós viramos as costas para o próprio Cristo. Porque ele mesmo falou, quando viesse sob a luz e sob a luz de Deus e em toda a sua glória para julgar as nações, ele falaria para os da esquerda, sai de mim, vós que não me ajudastes, não me amparastes, não me socorreste, estive preso, não foste me visitar, estive doente, não cuidaste de mim. Ele falou, mas quando fizemos isso contigo, Senhor? Quando não fizeste a um desses pequenos. Me perguntaram um dia se Jesus vai voltar. E eu disse, não voltará, porque Jesus nunca foi. Ele sempre está presente e muitas vezes aparece no nosso caminho constantemente, pedindo um pouco d'água, uma roupa para vestir, uma palavra, um conselho, um gesto de carinho. E muitas vezes a gente vira as costas e vai embora, cuidar das nossas coisas. E Jesus lá ficou. Então, se queremos construir o reino de Deus, temos que entender que não dá para construir o reino da felicidade dentro de nós sem olharmos e sem zelarmos pela felicidade do próximo, do irmão também. A nossa felicidade passa pela felicidade do próximo. Por isso mesmo, então, que Jesus falou, amar a Deus sobre todas as coisas, mas ao próximo, como a si mesmo. Lembrados? Aqui está um livro maravilhoso que eu recomendaria que vocês lessem. Alguém já ouviu falar de Akenaton? Foi um faraó, ali, 5 minutinhos. Foi um faraó que existiu, né, no Egito 100 anos antes da vinda de Moisés, e ele tentou colocar no Egito o culto do Deus único, do Deus Atom. Mas ele foi tão atacado pela religião, e principalmente pelos sacerdotes de Amon, que ficavam centralizados na cidade de Tebas, que o projeto falhou. E no final das contas,
Não deu certo. Se tivesse dado certo, Jesus talvez não tivesse pregado na Judéia, mas sim no Egito. Ali foi o chamado do amor, foi a primeira opção. Porém, depois, como o amor não deu certo, foi imposta a dor. Então, o que aconteceu? Veio Moisés. Tirar aqueles espíritos reencarnados que sabotaram o primeiro projeto, levá-los para o deserto, para poder fundar a tribo judaica no futuro, que receberia o Redentor 1100 anos depois. Entendeu? E ele conta essa história em detalhes. É uma história maravilhosa, vale a pena. Tanto é que um dos maiores problemas que Akenaton enfrentou na sua época foi a concepção do entendimento de Deus. Por quê? Porque eles estavam acostumados com deuses que tinham forma humana, como Ísis, por exemplo, ou aqui no caso está a Maat, né, que representa a lei. Aqui nós temos Sobek, que era o deus humano, mas com cara de crocodilo. E aqui nós temos Anubis. Isso daqui é o julgamento do pós-vida, de que todo egípcio havia de passar. Significava que quando você morresse, a crença geral era que você seria levado à presença de Maat. E de um lado você teria Anubis e do outro lado Sobek. Sobek era considerado o deus dos mundos inferiores, enquanto que Anubis, o mensageiro, que levaria o espírito meritório para as regiões celestiais. E o que acontece? A pessoa que estava sendo julgada, era retirado o coração dele e colocado na balança de Maat, do outro lado colocado uma pena. Se o coração fosse mais leve que a pena, então nesse caso a pessoa teria franqueado a sua entrada nas esferas superiores. Mas se fosse mais pesado, ele seria levado automaticamente por Sobek para os planos inferiores, onde haveria então prantos e ranger de dentes. É uma forma simbolizada de falar do que nós já sabemos no Espiritismo, né? Que existem regiões purgatoriais, naquelas que não são eternas, mas são passagens, e quanto mais a pessoa morrer materializada ou comprometida com a sua consciência, provavelmente mais tempo ele passará lá. Não significa que vai ficar para sempre, mas pelo menos um bom tempo às vezes fica, principalmente até se arrepender de todo o mal que fez, e até dá possibilidade de ser então levado por uma caravana, encaminhado para uma colônia espiritual, onde ele vai começar a se preparar para uma nova encarnação. Entenderam? Perguntas? Alguém quer colocar alguma coisa, fazer alguma pergunta? Eu dei um nó na minha cabeça na hora E realmente, para a compreensão da criação do universo, é incompreensível a nossa situação. É difícil para nós. Seria a mesma coisa de um átomo do nosso corpo discutindo sobre como que é o corpo inteiro, né? Fica meio difícil, né? Bem claro isso para mim. Sim. Alguém gostaria de perguntar mais alguma coisa ou colocar algo? Fique à vontade, é o momento. Nós temos aí 2 minutos. Olha quanto tempo. Maravilha. Hã? Tudo bem? Então, gente, agradeço a vocês, tá? Aqui, ó, que bonito. Quem sabe o que é isso? A Arca da Aliança, né? A aliança que foi selada. Então, o que acontece? No tempo de Moisés, como Akenaton teve dificuldade para falar sobre um Deus que não tinha forma humana, como que Moisés sabiamente conseguiu contornar essa situação? Ele fez um templo móvel chamado tabernáculo, e dentro desse templo ele colocou um objeto sagrado que simbolizava a presença de Deus ali. Então as pessoas, embora não vissem Deus na forma humanoide, mas eles tinham a certeza que Deus caminhava à frente deles através do simbologismo do tabernáculo e da aliança, da Arca da Aliança. Ok? Por isso que eu coloquei ela aí. Reflexão. Então é isso, né? Deus está no universo infinito, mas ele também está dentro de nós. Vós sois deuses, porém não sabeis. Nós somos sementes de deuses. Somos sementes de espíritos que um dia estaremos nas esferas crísticas, determinando como que será o nascimento de um planeta. Olha que lindo. Ou como que vai evoluir uma humanidade ali.
Temos individualidade espiritual indestrutível e imortal, condicionada à evolução e à reencarnação. Por quê? Porque nós estamos aqui, o grande sentido de viver é evoluir, é se tornar uma pessoa cada vez melhor, através do nosso próprio esforço e do nosso desejo de assim fazer. Entenderam? Então é isso, gente. Agradeço a atenção de todos. Até uma próxima vez. Fiquem com Deus. Só ia fazer um comentário. Aquela coisa de vai se afastando, né? Dá a impressão, como eu falei, dá sinal. Dá a entender que vai se afastando, vai se afastando. Você é um universo único e dentro de você está tudo aquilo. E se for se afastando, você vai ver um universo no formato de um humano, vamos dizer assim, né? Que nem aquele filme, né? Que vai indo. Sim. Uma coisa vai entrando na outra. outra. Então, assim, não tem um separado, é tudo uma coisa só. Sim. Assim como Hermes já falava, né? Assim como em cima é embaixo. Assim como é dentro, é fora. Né? Já abriu uma bela colocação. Gente, obrigado, viu? Até mais. Obrigado.